Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, agora para tratarmos sobre um assunto dissídio coletivo do trabalho, tá? Que é praticamente o carro-chefe da nossa matéria, que é direito coletivo do trabalho. E aqui nós vamos estudar as particularidades desse dissídio coletivo, tá? Suas regras de procedimento, como ele se resolve, o que é sentença normativa, por que a sentença normativa ela é tão importante e tão polêmica no direito do trabalho. Lembrando que na nossa aula passada nós estamos chegando aí de uma disciplina, de um conteúdo que nós começamos a ver conflitos coletivos e agora vamos ver o dissídio coletivo, como esse conflito vai ser solucionado, como ele vai ser resolvido. Então, existem aqui, senhores, algumas teorias sobre a origem do poder normativo da justiça do trabalho. Não dá para falar de dissídio coletivo sem destacar o poder normativo da justiça do trabalho. E a gente já começa com uma baita de uma polêmica. Por que uma baita de uma polêmica? Simples. A polêmica se deve ao fato de que muitos criticam que o poder normativo da justiça do trabalho não era para existir, tá? Essa questão de uma sentença ter força de norma e ter caráter até abstrato, como se fosse uma lei, como se fosse um outro instrumento legal. Muitos criticam que apontam que o poder judiciário trabalhista não teria poderes para criar normas, né? E aí, senhores, a origem do poder normativo da justiça do trabalho, tá? Tem os ensinamentos aí do professor Raimundo Simão de Mello, que diz exatamente o seguinte: o poder normativo da justiça do trabalho brasileira tem origem no sistema italiano fascista. Na verdade, todo o nosso sistema ligado ao sistema sindical, a questão do sistema do direito coletivo do trabalho, ele tem muito da origem italiana. A Constituição italiana foi praticamente a inspiradora da nossa organização sindical. Então nós vimos isso em Direito do Trabalho 1, quando vimos aquela questão histórica, tá, da influência europeia no direito do trabalho brasileiro. E o conflito, os dissídios coletivos, eles vêm justamente disso, esse poder normativo da justiça do trabalho tem origem no sistema italiano fascista da chamada Carta del Lavoro, ou Carta del Lavoro, tá? Que conferia à magistratura trabalhista o poder de solucionar os conflitos coletivos de trabalho mediante a fixação de condições regulamentares de trabalho, ou seja, cabia ao judiciário trabalhista criar as normas, tá? Que dizem respeito às questões jurídicas laborais e aí essa sentença era aplicada como efeito de norma. Tá? E o regime fascista era contrário à luta de classes. Muito interessante isso. Mas como assim era contrário à luta de classes, mas tinha uma justiça do trabalho que criava normas para essa classe trabalhadora? Pois é. Aí vem uma questão, uma estratégia política. Se você controla e cria as normas, você controla o sistema. E naquele governo fascista, naquele regime fascista, se você conseguisse controlar o sistema trabalhista, você acabava eliminando as questões de classe, as lutas de classe. Então, para negar essas lutas de classe, a Justiça do Trabalho, pelo regime fascista, fazia uma conciliação e colaboração da sociedade para garantir a produção em prol do Estado. Então, se evitava a luta entre classes trabalhadoras, entre classes de empregados e empregadores, criando formas estatais de solução de conflitos. Por quê? Porque vocês sabem que o Estado, como fonte heterônoma, ele tem ali uma aplicação coercitiva, impositiva sobre os conflitos. Então, se você consegue controlar esses dissídios coletivos, se você consegue impor as suas normas, você evita, em boa parte, a luta de classes, a disputa de classe, a questão dos empregados e empregadores, porque você está ali, tá? O Estado está como se estivesse, entre aspas, auxiliando, mas na verdade ele não estava auxiliando, ele estava tendo uma forma de controle, ele estava controlando as atividades através das sentenças, do poder normativo. Ele usava o judiciário trabalhista para criar normas e, entre aspas, apaziguar ali as lutas de classes trabalhadoras e classes empresariais, classes de empregadores, mas na verdade ele estava controlando. Tá? E em 1932, por meio do decreto 21396, no Brasil se copiou exatamente isso. Quem fez muito isso? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas teve como inspiração toda essa questão na Itália para também controlar no Brasil. Então, o governo de Getúlio Vargas teve vários avanços na política
relativa à justiça do trabalho, a direito do trabalho. Isso é notório, nós já discutimos isso até em trabalho 1. Só que era uma forma que Getúlio Vargas tinha de simplesmente controlar o povo. E ele controlava isso a seu favor. Então ficou claro e evidente que quem consegue controlar a classe dos trabalhadores consegue um poder político muito grande. Eu não vou nem aqui comentar, né, porque vocês sabem muito bem que eu não falo nada de política, sou totalmente avesso à politicagem, mas se você fizer um histórico no Brasil, vejam quantos chefes do executivo foram ligados a classes sindicais e questões ligadas aos trabalhadores. E como eles tinham força com relação à população, justamente porque de certa forma, os governos foram voltados para essa área, a área de dissídios coletivos, a área de questões trabalhistas, enfim. Então, Getúlio Vargas simplesmente teve essa visão, essa ideia de pegar ali a questão da Itália, do regime fascista, aquela questão de controle de classes, e trazer isso para a justiça do trabalho. Tanto que, se você recordar nas nossas aulas do Direito do Trabalho 1, nós falamos muito que o Poder Judiciário Trabalhista, por muitos anos, na época de Getúlio Vargas, fez parte do Poder Executivo, que era onde ele tinha controle direto. Então, em 32, através do Decreto 21.396, foram criadas no Brasil as Comissões Mistas de Conciliações, tá? Eram facultativas, não surtiam o resultado desejado, e em 1934 criou-se os Tribunais do Trabalho, na Constituição de 34. Tá? E aí começou a ter um poder normativo nas relações laborais. Lembrando que esse Tribunal do Trabalho aqui, de 1934, ele era ligado ao poder executivo. E aí em 37, com o Estado Novo, que Getúlio Vargas intensificou verdadeiramente o poder normativo da Justiça do Trabalho, mas ainda não pertencia ao Poder Judiciário, continuava sendo, apesar de ser chamado Justiça do Trabalho, não fazia parte do Poder Judiciário, era parte do Poder Executivo. Então, Getúlio conseguia criar normas trabalhistas, controlando o Judiciário Trabalhista, que em 1934 já tinha o poder normativo. Então, vejam que tudo foi uma sucessão de fatores. Cria-se uma Justiça do Trabalho, na década de 30, se concede um poder normativo a ela igual a como era na Itália, e em 37, né, intensifica-se o poder normativo da Justiça do Trabalho, mas mantém ela ligada ao poder executivo e não ao poder judiciário. Então, bem interessante essa forma de controle que o Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, tinha sobre as questões trabalhistas. Então, senhores, qual era a justificativa que ele dava para essa atitude? Ele dizia o seguinte, que serviria para atender às legítimas aspirações do povo brasileiro, que ele, controlando as questões trabalhistas, ele conseguia dizimar, dirimir, diminuir as lutas de classes e aí trazer a paz política e social, que era profundamente perturbada por fatores de desordem, ou seja, nessa época as greves, as reivindicações trabalhistas, apesar de Getúlio Vargas ter muito ajudado as questões trabalhistas, elas eram vistas como perturbadoras da ordem, tá? Eram vistas como perturbadoras, fatores de desordem. Então ele conseguia controlar isso, tá? E aí, senhores, com uma notória propaganda altamente demagógica, Getúlio conseguiu no Estado Novo desnaturar a questão da luta de classe, muito idêntico ao que estava acontecendo na Itália, tá? E que disse que eram conflitos ideológicos tendentes, tá, a resolver ali em termos de violência, colocando a nação praticamente criando-se toda uma imagem, criando-se toda uma propaganda de que essas lutas de classes eram altamente violentas e serviam só para trazer desordem ao país. Então ele tinha o apoio popular de controlar essa tal desordem que existia no país. E aí, senhores, no artigo 139 dessa Constituição de 1937, constava que, para dirimir os conflitos oriundos da relação entre empregadores e empregados, tá, é instituída a Justiça do Trabalho, e que a greve e o lockout são recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital. E também eram recursos considerados naquela época incompatíveis com os interesses da produção nacional. Então, tudo bem,
se fortalece a justiça do trabalho, se fortalece os direitos trabalhistas, mas a greve e o lockout são considerados recursos antissociais. Nós ainda vamos estudar sobre greve, ainda vamos estudar sobre lockouts, tá? É tema da nossa próxima aula. Mas aqui é interessante vocês perceberem que em 37, esses dois, o lockout ainda continua sendo antissocial, o lockout ainda continua sendo proibido, mas a greve, ela era considerada um recurso antissocial e era considerado nocivo ao trabalho e à produção do país na década de 30. Então, senhores, o Estado, ele negava o conflito, tá? Ele existia, claro que ele existia, a confusão existia, as brigas, as discussões, as lutas de classe, elas existiam, mas o Estado, o governo, negava essa existência e considerava nocivo aos interesses da população, em especial nocivos à produção econômica, tá? Eles diziam que essa produção deveria seguir livre, sem reivindicações de trabalhadores, que isso deveria ser a cargo do Estado, que praticamente os trabalhadores tinham que aceitar pacificamente tudo aquilo que o Estado trazia de imposição, tá? Que caberia ao Estado, através de todo o seu maquinário, toda a sua estrutura, resolver o mais rápido possível qualquer tipo de luta, reivindicação, questões de classes, com a finalidade de se restabelecer a paz social. Então essa era a propaganda que se passava naquela época, que qualquer greve, qualquer conflito, qualquer reivindicação, o Estado entraria com todo o seu maquinário pesado, com toda a sua imposição, com toda a sua coercitividade, para simplesmente restabelecer essa tal paz social. E antes cabia aos sindicatos, que eram ligados ao Estado, naquela época eram órgãos auxiliares para solucionar o conflito. Então veja que durante o Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, os sindicatos eram ligados ao governo, ligados ao poder executivo, para auxiliar a simplesmente matar, a simplesmente afogar qualquer conflito trabalhista que começasse. Então vejam só, o trabalhador praticamente estava sufocado. Tudo bem que nessa época, como eu já falei, na década de 30, CLT, várias legislações trabalhistas, vários direitos trabalhistas, mas ele não podia reivindicar. Por que ele não podia reivindicar? Porque o sindicato era ligado ao governo e tinha a função de simplesmente sufocar esses conflitos trabalhistas, esses dissídios coletivos. A Justiça do Trabalho era ligada ao chefe do executivo, então também tinha a função de sufocar esses dissídios coletivos, sem contar que o próprio governo disseminava propagandas demagógicas, ideológicas, de que todo e qualquer conflito trabalhista, toda e qualquer reivindicação trabalhista era nociva e feria a paz social. Então a população queria o mais rápido possível fosse regulamentado e apoiava Getúlio Vargas nisso. Então é certo que o poder normativo da Justiça do Trabalho não foi tranquilo no Brasil. Não foi, tá? Não foi porque teve um grande trauma na década de 30, uma grande celeuma, porque foi desencadeada, tá? Várias discussões entre juristas, doutrinadores, e principalmente aqueles que eram opositores às ideias de Getúlio Vargas. Então não foi nada pacífico esse primeiro momento de poder normativo do trabalho, tá? E o primeiro que se posicionou contrário ao poder normativo, tá? Por entender que era incompatível da forma que estava sendo utilizado, ele dizia que apresentava 3 pontos para criticar esse poder normativo da Justiça do Trabalho na década de 30, tá? Ele primeiro falava a realidade de delegação legislativa. Depois ele alegava a flexibilidade do princípio da separação dos poderes, que preocupava comprovar com a existência dos tribunais administrativos, ou seja, era uma justiça administrativa. E a finalidade dos tribunais do trabalho, criados exatamente para solucionar os conflitos trabalhistas, dentre os quais os coletivos mostravam-se de máxima importância, tudo a indicar a necessidade de uma metodologia diferente da tradicional dos tribunais de direito comum. Ou seja, esses eram os 3 pontos que esses doutrinadores que eram opositores à justiça do trabalho de forma normativa, como estava sendo utilizada nessa época, ele apresentava justamente que existia uma delegação legislativa, e isso não era possível, né? A flexibilização dos princípios de separação dos poderes, ou seja, você tem um poder normativo que é do legislativo, mas você jogou ele para o judiciário e pegou esse judiciário e jogou no executivo. Olha que confusão.
Isso para qualquer doutrinador é para deixar qualquer um maluco. Como é que eu tenho uma justiça do trabalho que ela tem um poder normativo que é função do legislativo e, além do mais, nem é do judiciário, é ligado ao poder executivo. Um alien no meio, é uma verdadeira anomalia que os doutrinadores apontavam nessa época. Então, esse poder normativo trabalhista foi mantido nas constituições posteriores, mas houve uma separação da justiça do trabalho do poder executivo. Mas resolveram, tá, deixar esse poder normativo trabalhista nas constituições que vieram depois. Tá? As constituições em seguida da de 37 continuaram mantendo esse poder normativo. Lembrando que a inspiradora, né, a fonte inspiradora do nosso poder normativo, que é justamente a Constituição italiana, ela teve aí uma grande mudança depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Começou a se ter a livre organização sindical, ampla negociação coletiva, tá? E hoje é reconhecido na Itália, quem quiser conhecer pode pegar uma passagem lá, é reconhecido como um dos mais avançados do mundo, tá? Um dos mais avançados do mundo. Então, senhores, vamos a alguns conceitos. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar para vocês o texto do slide. Pronto. E o que seria, vendo essa questão histórica no mundo e no Brasil, um pouquinho, né, só da história. O que seria, então, o dissídio coletivo? Qual é o conceito do termo dissídio coletivo? Dissídio coletivo nada mais é que um processo coletivo. Pronto, encerrou o assunto, você pode ligar o vídeo e fazer... Não tem mais coisa para a gente falar, lógico, né? O dissídio coletivo pode ser conceituado como um processo coletivo ajuizado no Poder Judiciário Trabalhista. Bom, já dá para ver que é competência da Justiça do Trabalho, né? E o objeto seria interesses gerais e abstrato, tá? De categorias profissionais. E aqui começa a vir a diferença entre o dissídio coletivo e o dissídio individual. O dissídio individual você tem questões concretas, aplicadas a casos concretos, que vão ter efeito interpartes, ou seja, aplicado às partes. Já aqui no dissídio coletivo você vai ter causas abstratas, gerais, aplicadas a uma categoria, tá, com efeito para um número que você não consegue definir de profissionais atingidos, ou seja, vai ser totalmente geral e abstrata, tá? E aí, de novo, o professor Raimundo Simão Melo, ele tem o seguinte, deixa eu sair aqui da frente para vocês verem o conceito dele. Dissídio coletivo é o processo judicial destinado à solução de conflitos coletivos de interesse, tá, na relação de trabalho, enquanto o poder normativo é, genericamente, o poder de estabelecer normas jurídicas. O dissídio é um processo judicial, tá, de solução dos conflitos coletivos econômicos jurídicos. E eu acrescentaria mais, com a permissão do professor Raimundo Melo, que a sentença normativa é consequência da solução desse dissídio coletivo. Muitas vezes, a sentença normativa é consequência justamente da solução desse dissídio coletivo, tá? E aí, numa definição mais abrangente, é o processo por meio da qual se discute interesses abstratos e gerais de pessoas indeterminadas, tá? Aí entram todas as categorias econômicas, profissionais, com o fim de se criar, modificar ou até extinguir, tá, condições gerais de trabalho, de acordo com o princípio da discricionariedade, atendendo aos ditames da conveniência e da oportunidade, respeitando, claro, os limites mínimo e máximo previstos na lei. Isso aí, senhores, está no parágrafo 2º, artigo 114 da Constituição Federal e no artigo 766 da nossa querida CLT, tá? E aí existe também o dissídio jurídico ou dissídio interpretativo, tá? Nesse dissídio jurídico interpretativo, os tribunais declaram sobre o alcance de uma norma jurídica, lei ou até um instrumento, tá, normativo, convenção, acordo ou contrato coletivo de trabalho, e aí visão
Temos também o conceito do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, inclusive é um livro na qual eu até indico uma leitura rápida, uma leitura prática para quem quer estudar, já tem uma ideia da disciplina que é só fazer uma revisão. Ele diz que é preciso, no entanto, analisar o dissídio coletivo não como processo em si, mas ao revés como uma ação, pois é essa ação. Ainda podemos acrescentar mais, senhores, de que o dissídio coletivo não seria um processo, e sim uma ação. Aí, muitos defendem até a utilização do termo ação de dissídio coletivo, tá? E aí, senhores, uma espécie de ação coletiva, tá? Até porque o representante oficial que tem poderes para entrar com essa ação coletiva é o próprio sindicato, ele é dotado, tá, de competência constitucional para representar, ser o substituto processual oficial, tá? Para que através de uma decisão que é uma sentença normativa, ou seja, o exercício do poder normativo do direito do trabalho, produzir efeitos que ultrapassem as partes, ou seja ultrapartes, tá? Muito parecido com as ações coletivas do direito consumidor. Na verdade, você tem aí, né, uma característica marcante justamente desses dissídios coletivos, é de que eles pegaram emprestado, tá, do Código do Consumidor. Na verdade, não sei quem pegou emprestado de quem, isso aqui é a verdade. Mas o conceito de ação ou dissídio coletivo, para que você tenha um efeito ultrapartes, né? Questões abstratas, interesse difuso e interesse coletivo, que você encontra esses conceitos no Código do Consumidor. Interesse difuso e interesse coletivo, aquele que ultrapassa o indivíduo e alcança toda uma coletividade, tá? E o dissídio coletivo, no nosso conceito, tá, foi amplamente alargado justamente graças à emenda constitucional número 45 de 2004. Na verdade, essa emenda constitucional 45 de 2004, vocês vão ver frequentemente nas questões relativas à matéria de trabalho. Por quê? Ela ampliou os poderes da Justiça do Trabalho em 2004, trouxe várias questões ao artigo 114 em especial. Então, senhores, dissídio coletivo, pelos doutrinadores, tá, é uma espécie de ação coletiva amparada pela própria Constituição Federal, no artigo 114, conferida aos entes coletivos, no caso vão ser representados pelos sindicatos, tá? Se não tiver sindicato, federações, se não tiver federações, confederações, e assim sucessivamente, tá? Custos titulares materiais não são pessoas individuais, mas sim grupos ou categorias econômicas. Aí você vai entrar os profissionais diferenciados, aí você vai ter criação, interpretação, aplicação, cobrança de normas coletivas que vão ser aplicadas ali a toda uma categoria. E aí temos o conceito do professor Mauro Schiavo, inclusive um livro muito bom
tá? Se você quiser ler e também utilizar para apoiar a sua mesa, porque ele é um livro bem grande, então tem uma leitura muito profunda. Gosto muito do livro do professor Mauro Schiavvi, inclusive tenho acho que 3 ou 4 edições, sempre estou renovando. É uma leitura um pouco mais densa do professor Mauro Schiavvi. Então pensamos sem interesse, visão dele, vamos lá, abre aspas para o professor Mauro Schiavvi. Pensamos sem interesse coletivo para fins trabalhistas, o que transcende o aspecto individual para irradiar efeitos sobre um grupo ou categoria de pessoas, sendo uma espécie de soma de direitos individuais. E aí ele continua, você pode acompanhar aí no slide. Então veja que ele segue, na verdade, Henrique Bezerra Leite, que segue a linha do professor Mauro Schiavvi, tá? De que são questões que ultrapassam o indivíduo. Como eu falei, roubando aí o conceito do dissídio coletivo do direito do consumidor. As ações coletivas, né? Interesse difuso coletivo. E aí, senhores, no direito do trabalho, cada categoria pode defender seu próprio interesse e também, por meio de negociação coletiva, criar normas que vão vigir. Mas essas normas não serão aplicadas a todos os trabalhadores brasileiros. Não, não é isso. Mas pelo menos para aquela categoria profissional. Então não quer dizer que se o sindicato dos metalúrgicos, por exemplo, chegar e confeccionar um acordo coletivo de trabalho junto aí com empregadores, esse acordo coletivo, essa convenção, vai ser aplicada para eles. Não vai ser aplicada para os profissionais do ramo de hotelaria, não vai ser aplicada para os profissionais do ramo de restaurantes e assim sucessivamente. Não, vai ser aplicado aos profissionais ligados a essa categoria em específico. Então vejam que esse poder normativo ele não é tão abstrato como a gente pensa. Ele vai ter uma aplicação ligada a uma categoria profissional. Tá? Vai criar normas, vai criar regras, mas relativas, tá, a aquela categoria profissional. Então, senhores, há um número muito grande de ações coletivas, tá, a ponto da doutrina defender a existência de um processo legal. Eu não sei se comentei com vocês, se vocês foram meus alunos, lá na disciplina de trabalho 1, que eu falei que o direito do trabalho se divide basicamente em direito individual e coletivo do trabalho. E que existe uma forte corrente de que o direito coletivo já está caminhando para um ramo específico do direito, saindo aí, rompendo laços com o direito do trabalho e virando o direito coletivo do trabalho. Falta muito ainda, falta um grande arcabouço legislativo, mas tá, nós temos que reconhecer que existe um número, tá, existe todo um devido processo legal. Se você analisar o procedimento para resolver o dissídio coletivo, ele é mais específico. A competência para conhecer do dissídio coletivo de forma original não é nem nas vagas do trabalho, é uma competência diferenciada, vai para o TRT, em outras questões TST, dependendo muito do que está tratando. Então nós temos aí, e temos que conhecer isso, temos que conhecer essas questões, temos que resolver esses dissídios coletivos, porque nós estamos obedecendo a um princípio. Que princípio seria esse? Justamente o princípio da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário, inciso 35, artigo 5º. Nenhuma lei pode afastar de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, temos para essa situação de coletividade, nós temos um rito específico. Então, o dissídio coletivo, conforme previsto na própria CLT, é uma ação de rito especial proposta perante a Justiça do Trabalho, com qual objetivo? Simples, solucionar o conflito coletivo do trabalho. Ele vai resolver aquele conflito. Tá? Aí nós temos o amparo legal, tá? Que é justamente nos parágrafos do artigo 114 da Constituição Federal, e nos artigos 856 a 875 da CLT. Eu trouxe aqui para vocês não terem que sair perdendo tempo procurando e abrindo a Constituição Federal. Então vamos fazer a leitura do parágrafo 1º, 2º do artigo 114. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Segundo, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, isso significa dizer que a Justiça do Trabalho vai resolver esse perrengue, vai resolver essa situação, mas vai ter que olhar para trás e respeitar aquilo que já foi convencionado, aquilo que já foi acordado e, claro, o mínimo legal. Não vai poder passar a mão em cima de um acordo que vá ferir o mínimo legal. Aí você vai ter um retrocesso. Você vai ferir dois princípios, norma mais benéfica e segurança jurídica. Então, você não pode. E condição mais benéfica também do trabalhador. Então, você tem que prestar muita atenção nisso aí. Parágrafo 3º, deixa eu sumir aqui de novo. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Ou seja, não é assim primazia, não é preferência, não é algo que somente as partes podem fazer. Ah, só o sindicato pode entrar. Não. O Ministério Público do Trabalho pode ajuizar dissídio coletivo. Então, se há um conflito em situações ali, em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo. Não vamos muito longe, senhores. Na data que nós estamos assistindo essa aula, tivemos recentemente a greve dos Correios. E quem resolveu foi a Justiça do Trabalho, porque era uma atividade essencial e também aos funcionários dos Correios que estavam de greve eram seletistas, ou seja, regidos pela legislação trabalhista. Então, quem resolveu isso aí foi o Ministério Público do Trabalho junto com a Justiça do Trabalho, para forçar uma negociação coletiva e por fim a greve dos Correios. E artigo 856 da CLT, a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal, ou seja, vai para o TRT, poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Ocorreu greve, essas pessoas podem fazê-lo. Tá? E a gente vai continuar. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas hipóteses que eu acabei de ler, né? Quando se trata de suspensão, de serviço essencial, que pode ser feito de ofício, pode ser feito pela Procuradoria-Geral. Parágrafo único do 857. Quando não houver sindicato representativo de categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta de federação, pelas confederações no âmbito das suas representações. Bom, hoje em dia isso aqui é um pouco difícil, tá? Por quê? Porque praticamente todas as categorias profissionais estão encaixadas em algum sindicato ou ligadas a algum sindicato, né? Se não houver sindicato, federação. Não havendo federação, confederação. Aí vai subindo a escala até chegar em confederação, que já é nível federal. Então veja que nem sempre, obrigatoriamente, tem que ser o sindicato. Pode ser uma federação na ausência de sindicato ou uma confederação na ausência de sindicato e de federações. 858, deixa eu sumir aqui de novo. A representação será apresentada em tantas vias quanto forem os reclamados, e nessa representação deverá conter designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento do serviço. B. Os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Tá? E aí vem o artigo 859. Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos fazendo um passeio por todo o procedimento do dissídio coletivo para a gente dominar bem o assunto. 859. A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio, em primeira convocação por maioria de 2/3, ou em segunda convocação por 2/3 dos presentes. Então temos um quórum, temos aí um quórum específico para poder ter essa questão
fica subordinado à aprovação em assembleia e essa aprovação tem que ter quórum, esse quórum específico para acontecer. 860. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. Aí vem o parágrafo único, né? Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível após o reconhecimento do dissídio. Então, nisso vocês podem perceber que os dissídios coletivos eles são resolvidos o mais rápido possível, principalmente quando se trata de serviços essenciais. Por exemplo, vamos analisar aí as greves de ônibus. Quando tem uma greve de ônibus, todo mundo corre para resolver, porque é um serviço essencial, né? Então, rapidamente se chega no acordo. A greve dos Correios, eu não vi que demorou tanto tempo assim, não durou um mês, né? Claro que atrasou muita coisa no Brasil, ficou muita coisa parada. Eu mesmo tive serviços de correspondência que eu precisava muito e ficaram parados, né? Atrasou um pouco, mas tudo deu certo, tudo se resolveu. Então vejam que, principalmente quando se trata de serviços que são de grande utilidade, de grande necessidade da população, esses dissídios são resolvidos rapidamente, tá? Tem que voltar a funcionar, ok? Por isso que é o mais breve possível, é prioridade zero para resolver isso aqui na Justiça do Trabalho. 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Então isso aqui é interessante. Isso pode ser no dissídio individual também. Mas vejam que no dissídio individual é bom que ele conheça, da situação. Só que aqui ele tem que ter conhecimento do dissídio. É bem objetivo o verbo que tenha conhecimento do dissídio. Que conheça, que resolva, tá? E que por cujas declarações será sempre responsável. Tá? Artigo 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o conflito. É aquela questão, né? A Justiça do Trabalho, ela é conciliadora, conciliativa, então temos que prezar por esse poder conciliador da Justiça do Trabalho, ainda que se trate de dissídios coletivos. Artigo 863. Havendo acordo, o presidente submeterá a homologação do tribunal na primeira sessão. Claro, tem que ser rápido. 864. Não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes, ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento depois de realizar as diligências que entender necessárias e, claro, ouvir a procuradoria para se manifestar a respeito disso aí. 865. Sempre que no decorrer do dissídio houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tomarem necessárias. Então, se tiver bagunça, se tiver balbúrdia, se tiver confusão, ele pode solicitar providências para manter a ordem. Na verdade, é o que se espera, né? É o mínimo que se espera, é que se mantenha a ordem para resolver o mais rápido possível. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente se julgar conveniente delegar à autoridade local as atribuições que tratam o artigo 860 e 862, que já lemos, e nesse caso, senhores, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição ou circunstanciadas dos fatos. Se ele não conhecer, ele vai ter que preparar o processo. 867. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes ou seus representantes sem registro postal, com franquia, fazendo-se outro sim a publicação no Jornal Oficial para a ciência dos demais interessados. Claro que nós vamos ter aqui, nesse exemplo, muitos interessados, são dissídios coletivos, então tem que dar publicidade a isso aqui. A sentença normativa vigorará, aí vem
o vigor da sentença normativa. Não é uma norma, não vá pensando que a sentença normativa é uma norma eterna, não é, tá? Não é como a lei que vai ficar em vigor até que venha outra lei e revogue, não. A sentença normativa, ela tem período de validade, tá? E ela vale na seguinte proporção: a partir da data da sua publicação, tá? Ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor na data do ajuizamento. Então, ela pode ter efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação ou, via de regra, vai começar a vigorar a partir, tá, da sua publicação. E a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, tá, quando o ajuizado decide no prazo do 616, parágrafo 3º, eu vou ler aqui para vocês qual é o prazo que está nesse artigo 616, parágrafo 3º. Peço que vocês me acompanhem. Artigo 616, os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Aí o parágrafo 3º diz: havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao fim do termo final, ou seja, no mínimo 2 meses antes de acabar a convenção, acordo ou outra sentença normativa que já esteja em vigor. Para quê? Justamente para que o novo termo simplesmente comece a entrar em vigor logo após a cessação, tá? Logo após a cessação do anterior. Então, se tem um acordo ou sentença normativa, ela ainda está em vigor, você, 2 meses antes de terminar o prazo dela, já pode entrar com dissídio coletivo, para que uma acabe ficando emendada na outra, não tenha prejuízo de ficar um vácuo, um hiato, sem nenhuma normatização entre elas. Artigo 868, em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregadores de uma empresa, poderá o tribunal competente na própria decisão estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão. Ou seja, eu posso ter um efeito aí, tá, aplicado a outros trabalhadores, tá, por decisão da própria justiça, tá? E o tribunal fixará a data em que a decisão, tá, deverá entrar em execução, bem como o prazo, claro, da sua vigência. Artigo 869, tá? Vamos lá, vamos analisar o artigo 869. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. Ou seja, ao invés de aplicar no estado, no município, eu posso aplicar em toda a jurisdição daquele TRT. Como? Por solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer sindicato dos empregadores, por solicitação de um ou mais sindicatos dos empregados, ex officio pelo tribunal que houver proferido a decisão e por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho, tá? Eu posso, no caso, ter esses efeitos alargados, perfeitamente, nessas situações, para alcançar toda uma jurisdição, toda uma área maior, que eu acho até mais interessante, né? 870. Para que a decisão possa ser estendida na forma do artigo anterior, né, para outras categorias, como a gente já bem viu, preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados ou respectivos sindicatos concordem com essa extensão. Então tem um quórum aí, quase que unanimidade. 3/4 é muita coisa. Ficou faltando só 1/4, só 25% para fechar a unanimidade. Mas é preciso que tenha concordância de vários, né? Além do mais, eles não participaram do dissídio coletivo, porque era de outro sindicato, de outra situação, mas se for interessante para os empregados e empregadores, por que não, né? Por que não estender aí os seus alcances às demais regiões abrangidas na jurisdição desse tribunal? Parágrafo 1º, tá?
Temos aí, o tribunal competente marcará prazo não inferior a 30, nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados, ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido a julgamento TRT. Então tem que chamar os interessados para se manifestarem a respeito do processo. Ok. Artigo 871. Sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data que a extensão deve entrar em vigor. Então, se o tribunal decidiu por estender essa decisão para toda uma jurisdição, ele vai marcar uma data para que isso entre em vigor. E o 872, celebrado o acordo ou transitado em julgado a decisão, segue-á seu cumprimento sob as penas estabelecidas, tá, de descumprimento. Se aceitou e não cumpriu, pague por isso. Seria interessante. E aí, senhores, quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, tá, os empregados ou seus sindicatos, tá, vão juntar a certidão da decisão, apresentar a reclamação à vara do trabalho. Olha que coisa interessante. O dissídio coletivo é resolvido no tribunal, mas se não houver cumprimento ou pagamento, se resolve na vara do trabalho. Então você pode ter o sindicato entrando com um pedido de execução na vara do trabalho, já que o empregador descumpriu o que foi acordado a nível de dissídio coletivo. Decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá revisão das decisões, tá, que fixarem condições de trabalho quando se tiverem modificadas as circunstâncias. Então, passado um ano, as circunstâncias que deram motivo para o dissídio coletivo foram modificadas, aí você pode fazer a revisão dessa decisão, dessa sentença normativa. A revisão poderá ser promovida, claro, por iniciativa do tribunal, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, dos sindicatos ou do empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Então, eles podem, qualquer uma dessas partes citadas aí, elas podem solicitar a revisão, mas claro que elas vão ter que demonstrar que houve mudança nas situações pré-estabelecidas. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator da Procuradoria ou da Procuradoria, as associações sindicais de empregador e empregadores serão ouvidos no prazo de 30 dias. Quando promovida por uma das partes interessadas, serão as outras também ouvidas em igual prazo. Então, todo mundo é ouvido, no final das contas. Dependendo de quem entra com dissídio coletivo, todo mundo vai ser ouvido no final das contas. Tem que se manifestar para saber o que acha, tá, disso tudo. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferida a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Claro, muito parecido aí com os embargos. Quem decidiu, que revise, né? Quem decidiu, que revise. Bom, senhores, e aqui eu trago para vocês alguns pontos que eu achei interessantes para fazer de diferença entre o dissídio coletivo e o dissídio individual, para a gente ficar mais fácil a fixação, tá? A diferença básica entre o dissídio individual e o dissídio coletivo. O dissídio individual, como eu falei, resolve conflitos individuais, interesses concretos, a famosa lide. O Estado juiz é provocado para entrar ali com uma lesão ao direito e ele vai tentar solucionar esse litígio, solucionar esse problema, tá? Já o dissídio coletivo não, já é conflitos coletivos, são classificados como conflito coletivo de natureza jurídica, tá? Que é aquele que tem por objeto a interpretação ou aplicação de um direito já existente, ou seja, já existe uma sentença normativa, já existe uma convenção coletiva, já existe um acordo coletivo de trabalho que você quer simplesmente resolver. E o conflito coletivo de natureza econômica ou de interesse é aquele que tem por objeto, tá, principal, a criação de novas condições de trabalho, ou seja, são novas, não existe, você quer criar uma situação nova, tá? Então, senhores, se de um lado os dissídios individuais são relacionados a interesses concretos de pessoas determinadas, o dissídio coletivo é justamente o contrário, são interesses coletivos e abstratos de categoria profissionais econômicas, tá? Ou seja, transindividual ou meta-individual, de natureza indivisível. O titular é um grupo ou classe de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária.
Opa, perdão, para frente, é para frente que se anda. Então, senhores, o artigo 81, parágrafo único, tá? Inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, tá? E o professor Ives Granda da Silva Martins, ele explica muito bem isso. Ele diz que a ação trabalhista como instrumento de obtenção de uma prestação jurisdicional que põe a termo a um conflito de interesse na órbita laboral possui dupla vertente, conforme a natureza pelo Estado juiz aos litigantes. De dissídio individual, em que o judiciário trabalhista aplica a lei ao caso concreto, resolvendo os conflitos surgidos entre partes, e o dissídio coletivo, em que as cortes laborais solucionam os conflitos de toda uma categoria com o setor empresarial respectivo. Então, bem clara essa diferença entre os dois. E assim como nos dissídios individuais, se exercita propriamente a jurisdição, ou seja, o poder de dizer, tá? O poder de dizer do direito aplicável à espécie, tá? Sempre ao princípio da legalidade, tá? Nem do mais, não se pode opor nenhuma obrigação se não existe alguma lei que obrigue, tá? Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, senão virtude de lei. E nos dissídios coletivos, os tribunais trabalhistas exercitam o poder normativo. Aí vem aquela velha discussão de função anômala da Justiça do Trabalho. Ah, é o judiciário legislando, os três poderes são individuais, independentes, harmônicos entre si. Sim, a gente sabe de todo esse blá blá blá, mas também sabemos que eles poderão, vez por outra, exercer funções anômalas, funções de outro poder. O executivo pode legislar através de medidas provisórias. O legislativo pode julgar através de um processo de impeachment, e tem vários governadores aí que estão com seus devidos processos de impeachment na pauta, né? E o judiciário pode legislar através de sentenças normativas, que é o que nós estamos vendo justamente aqui. E é esse poder normativo que existe nos dissídios coletivos, que não vão existir nos dissídios individuais, tá? Por isso há uma diferença de natureza, o processo individual e o processo coletivo. Não tem como confundi-los, eles têm até partes específicas dentro da própria CLT, tá? Não interessa se você tem vários empregados ou empregado, no processo coletivo os empregados são considerados em forma abstrata. Ah, então quer dizer que no dissídio individual eu posso ter mais de um empregado? Posso. Eu posso ter 10 empregados, 15 empregados. Imagina uma empresa que fechou e veio à falência e não pagou seus funcionários. Você não vai entrar com dissídio coletivo. Você vai entrar com dissídio individual, só que você vai ter 10 reclamantes. Por quê? Qual é a diferença básica? A diferença básica não é o número. Você não vá pensando que dissídio individual é aquele que tem um reclamante e um reclamado. Não, você pode ter um dissídio individual e você tem 10 reclamantes e 2 reclamados, um reclamado, enfim. A questão é que é o alcance, né? É o alcance que você vai dar. No dissídio individual você só vai alcançar as partes que estão em litígio. Já no dissídio coletivo, você alcança toda uma abstratividade, toda uma coletividade, um número que você não sabe nem determinar. Quer ver uma pergunta rápida? Me diga aí rapidamente quantos professores são abrangidos em São Luís pelas normas e convenções coletivas do Sindicato de Professores do Ensino Particular? Você não sabe, nem eu sei eu não sei nem quantos professores tem na faculdade. Quem dirá na cidade toda? Quem dirá na cidade toda? Eu não sei nem quantos professores tem na faculdade que eu trabalho. Quem dirá na cidade inteira, né? Então, por isso que é um alcance abstrato, tá? Um número indeterminado. Tá? E aí, senhores, sobre esse prisma, sobre esse conceito, geram termos que a sentença em dissídio individual plurimo abrange todos e somente aqueles empregados que propuseram polo ativo, ou seja, uma ação individual, mas com plurimas partes, tá? É como se 10 pessoas fossem contratar um advogado e entrassem com uma reclamação trabalhista contra uma empresa. Muito comum. E a sentença coletiva, pela sua natureza de norma jurídica nova, abrange toda uma categoria, incluindo aqueles que nela ingressarem após ser prolatada e excluindo os que deixarem de pertencer à categoria antes do término da sua vigência. Então, o seu exercício coletivo constitui uma ação trabalhista, por isso que há aquela discussão do início,
muitos dizem que é um procedimento, mas o correto é que ela é considerada uma ação de dissídio coletivo para resolver conflitos coletivos. Eu acho que já falei tanto disso aqui que já ficou bem claro o conceito, né? E aí vem o poder normativo da justiça do trabalho, tá? Para finalizar, que é uma competência constitucional assegurada aos tribunais trabalhistas para solucionar os conflitos coletivos de trabalho, por meio das suas sentenças normativas, criar normas gerais e abstratas de conduta para as categorias profissionais e econômicas envolvidas. E aí, senhores, é uma função, como eu já falei, anômala da Justiça do Trabalho, porque ele praticamente está pedindo emprestado uma função do Poder Legislativo. Mauro Schiavi diz o seguinte, abre aspas para o professor Mauro Schiavi. Inegavelmente, o poder normativo constitui uma intervenção do Estado nas relações de trabalho e máxime no conflito coletivo para solucioná-lo, substituindo a vontade das partes e submetendo-as coativamente à decisão judicial. Trata-se de uma competência conferida à Justiça do Trabalho para, uma vez solucionado o conflito de interesse, criar normas que vão regular as relações entre as categorias profissionais e econômicas, tá? Então, não é apenas aplicar o direito pré-existente, mas criar, dentro de determinados parâmetros, normas jurídicas. Por isso se diz que o poder normativo da Justiça do Trabalho atua no vazio da lei. Não temos lei, não temos normas, o que a gente faz? Cria. Né? Se cria norma. Não há lei sobre, cria-se. Tá? Por isso, por que a Justiça do Trabalho faz tudo isso? Porque a Constituição dá essa brecha. Porque a Constituição permite. Isso já vem desde 1937, então já é algo histórico, já era para estar, né, já está bem cravado aí no nosso ordenamento jurídico. E aí, senhores, esse poder não é absoluto. Ele atua no vazio, no vácuo da lei. Tá? Então você já vai ter aí importantes limites com relação a esse poder normativo da Justiça do Trabalho. Por quê? Ele vai atuar ali no vazio, no vácuo da lei. Tá? E aí temos dois limites que vocês terão que prestar bastante atenção. Primeiro limite, disposições mínimas legais de proteção ao trabalho. Ou seja, eu tenho que preservar o mínimo legal. Eu não posso, né, mesmo se tratando de normas e etc., eu não posso ferir o mínimo legal. Tem que manter o mínimo legal, as disposições mínimas de proteção ao trabalhador. Tá? Depois, os direitos trabalhistas mínimos são estabelecidos pelas normas congentes imperativas de ordem pública estatal. São aqueles que estão na CLT, são aqueles que estão na Constituição Federal, então eu tenho que respeitar. E B, disposição convencionada anteriormente pelas partes. Aquele famoso do negócio jurídico, ato jurídico perfeito, direito adquirido, etc. Eu tenho que respeitar aquilo que já foi acordado. Esse é o segundo limite das minhas sentenças normativas. Não posso ter abaixo do mínimo e não posso desrespeitar o que já foi acordado anteriormente. Tá? E aí nós temos, tá? Já lemos justamente esses parágrafos lá atrás, que são os nossos pressupostos para a existência da sentença normativa. Nós já fizemos a leitura desses 3 parágrafos lá atrás. Então, senhores, a ideia que se tem é de se estimular a negociação coletiva através de instrumentos normativos. Ou seja, o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva, são instrumentos e a gente pode até classificá-los, né, vocês viram isso em Direito do Trabalho 1, vocês podem até classificá-los como fontes, né, formais autônomas do direito. Lembro que as fontes formais heterônomas são aquelas que têm o poder do Estado e as fontes formais autônomas do direito são aquelas que não têm intervenção do Estado, mas criam obrigações entre as partes, que são justamente esses exemplos que estão aqui. A Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho, que não tem intervenção direta do Estado, é só entre sindicatos, mas que tem força de norma. Então, os dissídios coletivos são classificados da seguinte forma. Tá?
nós já vimos tanto de interesse econômico, aqui é só para você frisar e não esquecer do que estamos tratando. E aí nós temos mais um aqui. Dissídio coletivo de greve. Essa letra C ele entra aqui. Como o próprio nome indica, é instaurado em caso de greve e na hipótese de negociação coletiva frustrada e outrora esgotada. Então, senhores, a sentença normativa é o julgamento dos dissídios coletivos pelos tribunais trabalhistas, criando normas gerais e abstratas de conduta de observância obrigatória para as categorias profissionais e econômicas envolvidas, produzindo efeito nos respectivos contratos. O nome tecnicamente correto seria acórdão. Por quê? O nome tecnicamente correto seria acórdão. Bom, seria acórdão porque ela é produzido nos tribunais através de um órgão colegiado. E para isso nós temos o nome acórdão. Mas se utiliza há muito tempo o termo sentença normativa. É algo curioso, né? É uma decisão que vem de um tribunal, de um colegiado. Então não seria uma sentença, seria um acórdão, porque é o acordo de todos os membros daquele colegiado. Mas já ficou consagrada e enraizada aí no nosso sistema jurídico a expressão sentença normativa. Mas ela tem uma natureza híbrida, ela tem corpo de sentença, alma de lei, mas é um acórdão, tá? Tem estrutura física de uma sentença, cria as normas gerais abstratas de conduta e observância obrigatória, como se fossem leis, e é produzida através de um acórdão. Então, é algo bem interessante aí de se trabalhar com relação a essas características da sentença normativa. Sentença, que é lei, e que na verdade é acórdão. Bom, pelo menos resolve muita coisa. Então, senhores, espero que eu tenha sido clara e objetiva essa aula. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem mandar mensagens, coloquem no fórum Tirar Dúvidas, ou também no chat, tá? Espero que esse conteúdo tenha sido válido, que vocês tenham absorvido aí todo o conhecimento necessário, tá? Para entender a natureza do dissídio coletivo e também a natureza da sentença normativa. Não deixando de lado toda a polêmica que circula sobre o poder normativo do judiciário trabalhista. E até hoje se discute. Inclusive, muitos legisladores, muitos deputados e senadores criticam fortemente esse poder normativo. Inclusive, já tentaram, algumas vezes, retirar a validade das sentenças normativas, acreditando que o legislativo seria o único poder, né, a criar normas. Mas eu imagino quantos dissídios coletivos existem no país. Imagine se tudo isso fosse parar no legislativo. Leva-se anos para criar uma norma, uma lei, imagina resolver um conflito desse. Então, na minha opinião, deixa do jeito que está, deixa mesmo na Justiça do Trabalho. Está dando certo e acredito que vai continuar dando certo. Então, bons estudos a todos, a gente se vê até a nossa próxima aula.